Gente querida, eu quero mostrar pra vocês um trambiqueiro. Um trambiqueiro da extrema direita. Destes tipos que moram fora do país, mas que se acham no direito de fazerem críticas e até mesmo influenciar pessoas. Claro que sempre contra as instituições. Sempre no sentido de destruir mesmo, não é? Gente ligada principalmente ao bolsonarismo. Esse pessoal das narrativas olavianas. É coisa de Olavo de Carvalho, que fez a cabeça de muita gente, o pseudo filósofo autodidata que tinha muito desprezo pelo nosso país. Gente frustrada, como o Alexandre Garcia, um senhor rancoroso, muito rancoroso, cloroquiners. Muita gente do discurso anti-vacina, anti-ciência, da teoria da conspiração, se dizem antissistema, né? E o povo compra essas ideias. Bolsonaro, por exemplo, ganhou as eleições como sendo candidato antissistema. A gente sabe a quem ele serviu. Serviu aos milionários, aos bilionários. Ora, os sistemas são estes. É a Faria Lima, é o mercado, a elite do atraso. Sim, estes são o sistema que influenciam diretamente na educação do seu filho, para que ele seja condicionado e não, jamais, nunca, jamais, um ser pensante que questiona. Livre, liberto. A educação libertadora causa-lhes arrepio. Porque o povo, quando pensa, e pensando, não vota em certos tipos que servem aos interesses justamente dessa elite. Bolsonaro e os bolsonaristas, o bolsonarismo em si, estão muito chateados com a elite, porque pensavam que seriam protegidos de tudo e de todos, em função desses que vivem às sombras, que você não vê, mas que sempre mandaram nesse país, influenciando as decisões dos governos, inclusive exercendo poder de coação sobre o Supremo Tribunal Federal. Eu vou mostrar um cidadão aqui que o que ele tem a dizer não é nada novo. As asneiras são sempre as mesmas, mas ele fala algo importante, ele faz uma crítica à elite. E quando critica a elite, dá um sinal. Olha, elite, vocês a quem eu sirvo, fiquem espertos, nós queremos que vocês deem um basta nesse negócio do STF. Tá na hora da elite chegar no STF e falar, Xandão, baixa a bola. Mas a elite não tá fazendo isso, não sei por quê. Não sei. Porque a elite, por muito tempo, mandou no STF, nas Forças Armadas. Em 64 mesmo, o golpe militar não foi um golpe militar. Muitos pensam que foi uma iniciativa dos milicos tomar o poder. Não, os milicos serviam a outros senhores. Os senhores a quem eles serviam era a elite brasileira. Claro que eles aproveitaram a deixa para roubar muito. Foi um governo corrupto. Nunca se fala disso na mídia, porque a mídia também serve a esta elite. A mídia é serviçal do sistema. E os que se apresentam como sendo os antissistemas são os que justamente servem a esse sistema. Bolsonaro foi o serviçal da elite e por isso se sente muito abandonado por essa mesma elite, porque ele pensou que poderia cometer todos os tipos de crime, porque afinal de contas, o senhor a quem ele servia era todo poderoso e poderia até dar uma ordem aos generais mamateiros que dessem o golpe e conduzisse ele ao cargo para o qual ele nunca foi digno. Bolsonaro foi um sujeitinho mais indigno, corrupto, traidor que a gente conheceu, que já sentou-se naquela cadeira da presidência. Ele, por ocasião da pandemia mesmo, não comprou a vacina, atrasou a compra. Você pensa que foi porque ele queria deliberadamente produzir mortos? Não, esse não foi o motivo principal. Claro que ele não se importava com quem morria. Nunca se importou com o brasileiro. Não se importa. Ele só pensa nele. O propósito principal não foi produzir mortos. Esse é o propósito da elite. Eles só querem mesmo a quantidade de pobres suficiente para ter um empregadinho e algum desempregado para produzir medo naquele que trabalha, a ponto desse que trabalha se submeter. O salário que eles quiserem pagar. O propósito do Bolsonaro mesmo era ganhar. Como assim? Você quer vender vacina para mim? Eu não vou ganhar nada? Eu sou o cara da caneta. É a mim que vocês têm que fazer a oferta. Vocês lembram daquela fala dele, quando ele disse que quanto vale um cargo pro STF? Tudo tem seu preço. E o preço da vacina, ele esperava que os que vendem vacina, vendendo vacina para nós, passando por ele, dessem a ele algum tipo de benefício. Por isso que ele atrasou. Vou atrasar até que eles me façam uma oferta que me traga algum resultado. A sucessão mesmo dele na função de candidato à presidência não vai ser do Eduardo. Eduardo falou,
da sua intenção de ser candidato, mas falou a revelia. Porque Bolsonaro não vai ganhar nada se ele passar o voto daqueles que nele acreditam a um filho ou a Michele. Já ao Tarcísio, quem sabe, dá para negociar os eleitores meus. Sim, quem vota em Bolsonaro está com seu voto em processo de negociação. Bolsonaro está negociando com quem queira receber o apoio dele. Infelizmente, ele ainda tem essa influência. O PL mesmo. O PL pede anistia, não pede? Para aqueles que estão presos. Mas uma deputada aí quis votar um projeto para melhorar a condição de vida dos que estão presos, e o PL votou contra. Porque quanto pior for a situação dos presos, melhor para eles usarem esses presos para fazer a lacração internetiana deles, para culpabilizar as instituições pelo estado que essas pessoas estão. Usam, vendem os votos, colocam as pessoas em risco, porque as pessoas não são nada para eles. Eu quero falar aqui de um cidadão e vou mostrar a fala dele e vou interrompendo para fazer algumas correções na medida em que ele vai falando, porque é importante que as pessoas que são mal informadas tenham informação de qualidade. Para isso que eu estou aqui. Essa notícia chamou minha atenção. Homens armados invadem centro cirúrgico de hospital no Rio para tentar matar Olha essa voz. Bandidos com fuzis, armas que são ilegais para qualquer um no Brasil. Sim, de fato, fuzil é ilegal, mas a gente não pode legalizar, né? Quando ele fala ilegal para qualquer um, está dizendo o bandido tem fuzil e o povo não pode ter. Como se o fuzil do bandido fosse um fuzil legal. Como se o bandido tivesse autorização para ter. Ele tem o fuzil porque justamente é bandido. Claro que muito bandido aproveitou, né? O governo Bolsonaro para comprar fuzil legal por meio dos clubes de tiro, né? Montava-se um clube de tiro de fachada e podia comprar a arma que fosse. Olha que legal, né? Quem sabe, né? Esses bandidos que invadiram o hospital não tinham, porventura, quem sabe, um fuzil legal. Afinal de contas, são do mesmo estado de onde saiu o sujeitinho que tentou a todo custo armar os criminosos de forma legal, né? Então, o discurso armamentista das soluções das armas, olha que fácil de resolver a violência. É só dar um fuzil para cada brasileiro, imaginou? Aí o médico tá ali com o bisturi e o fuzil. Que legal, né? Imagine só. Tá vendo? Vai vendo, tem mais coisa. Para lembrar, não acharam alvo que já teria sido transferido. Invasores eram milicianos que tentavam atacar rival. Isso parece coisa de cena de filme. Parece, é. Veja, eu não vou pegar casos isolados para vender um quadro sombrio da situação brasileira. O Brasil já é um narco-estado. E isso é será? ser realista. Você pode pegar casos isolados nos Estados Unidos. Vou falar já da repercussão ainda do assassinato do Charlie Kirk. É um país que tem suas violências, tem suas brigas de gangue. Muito. Chicago tem esses atentados terroristas. Tem as violências que eles praticam contra os outros países também. Quando eles têm interesse, assim, em eliminar a mão de obra excedente, muito desemprego, tem muito jovem desempregado. Ah, que legal, vamos fazer uma guerrinha ali contra um país que tenha petróleo, porque a gente aproveita, rouba o petróleo e se livra da mão de obra ociosa, excedente, né? Eles fazem isso, às vezes. Às vezes eles roubam petróleo dos outros, né? Na Segunda Guerra, por exemplo, quem venceu a Segunda Guerra foi a Rússia. Você sabia? Claro que isso eles não querem que você saiba, né? Querem que os States fiquem com o mérito. Mas não foi os Estados Unidos que venceu, não. Não. Claro, os Estados Unidos, eles chegaram no último momento, tá todo mundo já esgotado ali. Aí eles chegaram, pá, e levaram lá para eles tecnologia roubada. E os cientistas também que eles conseguiram cooptar. Sempre é assim, é o jeito deles, honesto, de fazer riqueza, ganhar dinheiro. Por exemplo, o presidente atual dos Estados Unidos está taxando todo mundo, porque ele quer que os outros países paguem a dívida pública deles. Vamos taxar. E ele realmente passa essa conta para todo mundo. Eles não têm muito interesse que o Brasil se desenvolva, por exemplo. Eles querem que o Brasil continue sendo o quintalzinho deles. Às vezes, um idiota como esse aqui faz comparação entre o Brasil e os Estados Unidos e esquece que os Estados Unidos têm culpa, responsabilidade pelo Brasil estar assim como está. Se não houvesse acontecido aquele golpe em 64, com o apoio dos Estados Unidos, o Brasil poderia estar muito mais desenvolvido, porque João Goulart, que foi deposto pelos militares a pedido, apoiado pela elite pelos Estados Unidos, tinha como prioridade reforma agrária. Aí você olha assim as periferias das grandes cidades, lotada de gente que veio do campo, foram expulsos do campo. Gente que lá no campo, produzindo alimentos, tornariam muito mais baratos os alimentos para nós outros e estariam lá trabalhando. Gente que veio para cá porque estava insustentável viver lá. A reforma agrária não aconteceu. Por interesse de quem? De quem deu o golpe. A manda de quem? Dos States. Que
fez a festa, né? Ganhou muito dinheiro aqui no Brasil também. Que felizmente não são tão significativos em termos de causa de morte. Não foi, não cai quase nada. Felizmente, os Estados Unidos têm seus vários defeitos. Na verdade, os Estados Unidos, internamente, tem muita violência, muita miséria. Se você ficar doente lá mesmo, por exemplo, né? Você normalmente vai perder sua casa. Tem muita gente morando em trailer, né? E não é porque ele é um viajante, sabe? Do tipo, itinerante. Às vezes o trailer tá até com os pneus murchos. É porque ele não anda com o trailer. É que ali é a casa dele porque é o que dá. É como se pode viver, né? Ele ficou doente e deu a sua casa pro hospital. Porque não tem sistema único de saúde lá. Nem um sistema nem mais precário que não tem. Lá é assim. Adoeceu, vem pro Brasil fazer os dentes, né? Tem muita gente que mora lá e que vem pra cá. Faz tratamento total dos dentes no SUS e aí volta pra lá e fala mal do Brasil. Vem tratar câncer aqui. Tem muita gente assim. Porque lá não dá, né? Você sabia que esses alimentos fast food, que culturalmente é o alimento deles, é o alimento deles porque é um alimento barato? Você acha que o McDonald's lá é caro como é aqui? Não, é o que tem de mais barato, carne processada. E o norte-americano, o estadunidense, come porque é isto que se dá para comprar. Uma refeição completa, ir ao mercado, comprar o que a gente faz, não dá para fazer lá, né? Não tem condições, é muito caro. Aí você come hambúrguer, churrasco de hambúrguer. Olha que maravilha. É maravilhoso morar lá. Mas é óbvio que não dá para comparar uma coisa com a outra. E tem uma elite no Brasil tem. Que não é nenhuma questão de comparar ou não. Eu entendo que as pessoas são adaptáveis, então você se adapta a quase qualquer situação. Mas tem uma elite no Brasil que normaliza o absurdo de alguma forma. E, eu blindo meu carro, Eu acho que essa elite, nos termos do que ele está dizendo, né? O que ele espera que a elite faça? Que a elite apoie um governo tipo do Bolsonaro para armar todo mundo? Promover uma guerra civil para eliminar parte da população? Seria essa a solução? Porque eu não vejo outra solução senão por meio da educação e do acesso. Porque o jovem que nasce numa comunidade dominada pelo tráfico e muitas vezes não conhece nem o pai, a mãe é viciada. E quem cuida da casa é a avó, com a pensão que recebe. Esse jovem está ali. Qual é a referência de pai que ele tem? De homem que ele tem? É o cara do tráfico, que tem o carrão, que tem dinheiro, que tem poder. Quem vai ensinar esse jovem a ser um homem? Não tem referência de pai. Este é o problema. Onde está nascendo? Qual é a causa? Por que tanta desigualdade? Por que não existe oportunidade? É um problema da elite, sim. Mas não nos termos do que ele diz, né? Porque o que ele está propondo? Não tem nenhuma proposta. É crítica vazia. viajo muito pro exterior e dane-se. É verdade, isso é verdade. Esse tipo de postura, esse tipo de pensamento. Às vezes mora no exterior, né? Mora no exterior, mas ganha dinheiro aqui, com um jornalzinho vagabundo aqui em Curitiba mesmo. E esse cidadão é economista. Ganha dinheiro aqui, né? Não mora no Brasil não, né? Não. É elite também, cidadão aqui. Da elite, né? Falando mal de si mesmo. Que uma certa elite tem no Brasil, É. ela é parte do problema. Sim. É um pensamento que não ajuda a melhorar, porque É parte do problema nos seguintes termos. Foi essa elite que odeia o Brasil, odeia o povo brasileiro, que elegeu o Bolsonaro, que deu o golpe junto com os militares e que decepcionou o Bolsonaro quando não o apoiou nesse último momento. E sabe por que não o apoiou? Porque Bolsonaro é destrutivo, é ruim para os negócios. Porque se fosse um carinha mais engomadinho, mais refinado um pouquinho, mais inteligente, eles tinham dado o golpe, sim, com certeza. a primeira coisa necessária para uma mudança radical é você reconhecer a realidade absurda. E a gente sabe, eu adoro morar aqui mesmo, eu sei que no Rio eu escuto muito isso. O Rio é maravilhoso e tudo mais, é muito bom morar aqui, se adapta em algumas coisas, tá bom. E o Rio é o narco-estado do Brasil por excelência já. Sim, é de lá que foi importado o miliciano que governou esse país por 4 anos. O Rio é aquele que vira pro Brasil e diz, eu sou você amanhã. Então eu não conhecia esse sujeito, mas passou no meu TikTok, eu gostei do que ele falou, não é nada muito novo, não é nada muito... Ele sempre tem que diminuir um pouquinho as pessoas. Porque, afinal de contas, ele é o gêniozinho, né? Se ele fala bem do cidadão, bem a ponto de valorar ele, vai que ele ganha um pouquinho mais de moral, né? Então tem que concordar, não é nada novo, assim, já coisas que a gente já sabe. Mas é o sujeito, né? Surpreendente. Mas tá bem dito, tá bem dito. Então eu trouxe o vídeo aqui pra vocês, já vi que ele fala depois também de plano de saúde, então ele faz comparações de
Brasil com os Estados Unidos. Nesse caso, tem a ver com o que eu estava falando. Essa parte ele não vai mostrar. Quem é rico no Brasil vive melhor que nos Estados Unidos, seu babaca lambibota de americano. Olha o pessoal do amor, vamos lá. O que Pessoal. adianta você ter muito dinheiro? O pessoal do amor, ele está se referindo ao governo Lula, né? É porque a gente é contra armar a população. A gente não acha que isso vai resolver o problema, entende? Que não vai, né? Enquanto você não combater o nascedouro da criminalidade, que tem sua raiz na desigualdade, e até muito mais atrás que isso, tem suas raízes nos 300 anos em que o Brasil escravizou os negros mesmo, ou nos 100 anos anteriores em que o Brasil escravizou os indígenas. A história do Brasil de invasão, de destruição, de morte. Depois que libertaram os negros em função da pressão lá de fora, tentaram escravizar também os imigrantes. Tudo isso nos trouxe até aqui, né? Nos trouxe até aqui. Os 7 golpes que foi dado, as 14 tentativas, as anistias diversas. Tudo isso produziu o Brasil de hoje. E tem que andar de carro blindado. Você acha isso normal? Ter medo na entrada e na saída da escola do seu filho, porque as pessoas sabem que quem estuda ali tem dinheiro. Quem são as pessoas? As pessoas? Como assim? As pessoas, então, o pobre é a ameaça. As pessoas sabem. Quem são as pessoas? Onde? Qual a origem? Quem? Qual seria a ameaça? Por que será? O que acontece? Vamos trabalhar a causa dos problemas? Ah, não, né? A causa não, né? A pessoa trabalhou a vida inteira, tem grana, ficou rico, quer comprar uma Ferrari? A pessoa trabalhou a vida inteira, tem grana, ficou rico, quer comprar uma... Peraí, mas quem que trabalhou a vida inteira? A gente sabe que no Brasil quem trabalha não ganha dinheiro. Ganha. Me diga um único brasileiro que trabalhou a vida inteira e tem dinheiro hoje para comprar uma Ferrari. Eu sei de gente que ficou milionária explorando a mão de obra. É diferente. Você explorar a mão de obra barata é diferente, dá para se ganhar muito dinheiro explorando, mas trabalhando de fato, não. Que ideia é essa? O cara trabalha a vida inteira, se aposenta com salário mínimo, ainda se aposentava, porque cada vez que a direita chega ao poder, ela faz alguma reforma para tirar mais direitos. Hoje, quem está no mercado de trabalho hoje, não vai se aposentar, porque não vai somar o número de anos suficiente junto com a idade para conseguir se aposentar, porque a direita já tirou esses direitos. É estranho que ele fala da turma do amor como se a turma do amor fosse a causa das mazelas, né? Como se a direita não governasse esse país por mais de 500 anos. Eu acho que o Brasil foi invadido mesmo quando o PT foi criado, há 40 anos atrás. O PT foi criado quando o Brasil foi invadido. Por quê? O PT é a causa, né? A turma do amor é o problema, né? Será? Há quanto tempo o crime organizado vem se organizando nesse país debaixo dos olhos das autoridades? Quantos criminosos, chefes do crime, não estão lá no Congresso? E a gente da direita, pode ter certeza. Você vê hoje, fala-se da turma do amor, mas quem que de fato governa? Quando você tem maioria no Congresso Nacional que é de direita. Tem certeza que foi a esquerda mesmo que estragou esse país? Pode andar? O que acontece se você ficar parado com uma Ferrari no meio da marginal Tietê? Tem coragem? Vai ganhar um aplauso ou um assalto? Quer ter um carro convertido? Como assim um aplauso? Quer dizer que o cara vai andar de Ferrari querendo ser aplaudido? Carro conversível? Pra andar no dia a dia não dá, né? Porque não dá pra blindar. Vai andar no Rio de Janeiro assim, com a capota aberta? Por que tá assim, será? Aqui em Curitiba tem um centro de socioeducação, onde os menores infratores, para onde esses menores são encaminhados. Eu estive lá visitando e eu ouvi o diretor lá, quem dirige o centro, falando de jovens que chegam por ocasião de algum crime, são internos do local e que chegam lá, não sabem nem ler nem escrever. Opa! Não receber educação formal, isso é uma causa. Aí, ó, dá pra gente diagnosticar, né? Por que a maioria são meninos? As meninas não entram pro crime. Por que será? É falta de pai? Aí tá mais uma causa que dá pra ser investigada. E quando elas chegam ali, eles apressam-se a ensinar. E alguns saem de lá com o ensino médio completo. Quando voltam para a comunidade, o traficante fala assim: mas peraí, estudou para quê? Não quer mais vender, não quer mais correr, não quer fazer correria. Eita! E o cara some. Entendeu? Onde que está o problema mesmo? É a população, o povo que sabe que o cara põe o filho na escola de rico? O povo? É o povo mesmo? Quem que está deixando o traficante se criar? Onde está o traficante? Onde ele mora? Muitos moram nos Estados Unidos. E comandam de lá o crime aqui. Alguns estão no Congresso Nacional. A gente vai descobrir. Está sendo investigado. E quando seu filho crescer, começar a sair em festinha, vai dormir tranquilo? Você acha que mesmo com dinheiro você tem liberdade para fazer ou realizar tudo que realmente tem vontade? Lugar nenhum do mundo o dinheiro te garante segurança total. Em 2023 e 2024 no Brasil foram 84 mil mortes violentas.
Pra vocês terem ideia, nas zonas de guerra do Oriente Médio foram 36 mil mortos. Eu não chequei esses números, mas no Brasil os que morreram foram crianças e mulheres? Porque na guerra lá, o alvo principal são estes, né? Tá tentando minimizar a guerra no Oriente Médio? Comparando com o Brasil? Por que será essa guerra? Quem tá traficando armas aqui pro país? Quem tá trazendo armas aqui pro nosso país? Quem que legalizou as armas mesmo? No mesmo período, no Brasil, se você ousar usar uma corrente de ouro que você lutou pra comprar, pagou caro, você vai ser roubado. Eu não As acho. pessoas ainda vão falar que Eu acho jacu demais usar corrente de ouro. É coisa brega demais, né? Muito brega. é sua por ter vacilado e ido com a corrente pra praia. No Brasil, você pode ter o seu celular arrancado na sua mão no meio da rua e ainda ouvir do presidente que não tem problema, que o bandido só vai tomar uma cervejinha. Se eu não tivesse ouvido todas as asneiras anteriores, esta seria de motivo suficiente para eu interromper e falar que esta fala está totalmente fora do contexto, né? Ou esse sujeitinho é um imbecil que não verificou o contexto do que foi dito e fala porque é ignorante, ou ele é uma pessoa de muita má fé, porque o Lula nunca disse que é legal o cara roubar um celular para comprar uma cervejinha. Nunca disse isso. Isso está fora do contexto. Se você concordou com isso, é que você agiu de má fé também. Faltou boa fé, porque na verdade ele sabe que o Lula nunca falou isso. Porque o Lula estava dizendo que o jovem precisa de oportunidades, eles não querem muito dinheiro. Eles querem ganhar o suficiente para tomar uma cervejinha. Muitas dessas pessoas que assaltam, foi o que elas aprenderam. Foi no ambiente em que cresceram. E que a gente tem que trabalhar no sentido de evitar que esses jovens entrem para o mundo do crime. Porque quando o assalto é banalizado, a pessoa quer tomar uma cerveja e vai ali e assalta. Porque é banal, ficou banal. É isso que está sendo dito. Está sendo dito que os jovens precisam de oportunidade antes de encontrarem a facilidade do roubo. Porque está muito fácil. É fácil. É o caminho fácil. O que está sendo dito é que a gente precisa trabalhar esses jovens. É isso que está dito. Está dito que o jovem, uma vez que ele entrou para o crime, a gente perdeu. Quem ganhou, quem cooptou, quem conseguiu trazer para si foi o criminoso. A gente está perdendo a juventude. Porque muitos não têm escolha. Cadê o modelo de pai? O pai não existe. A mãe trabalha para ser pai e mãe daquela criança. O menino fica vendo o cara do tráfico com o carrão. Quando o Estado chega de forma ostensiva e repressiva. A polícia, quando chega trocando tiro, são eles que são os invasores, aos olhos desses aí. Como se tudo isso já não bastasse, a gente vê o próprio presidente atacando quem prospera com trabalho honesto. Mentiroso do cacete, né? Quando que o presidente atacou quem prospera com trabalho honesto? Pelo contrário. Quem colocou o povo dentro de avião foi o presidente Lula. Antes do governo Lula, pobre não conhecia, não sabia o que era viajar. O que era pegar um avião e ir para um outro país. Isso também incomodou muito essa elite, né? Que está por trás das falas do ordinário imprestável desse aqui. Um mentiroso. Quem que valorizou o povo? Quem colocou o pobre dentro da universidade? Antes do Lula, o pobre não tinha acesso. Eu mesmo fui fazer uma faculdade depois dos 40, porque no meu tempo, era impensável um trabalhador do chão de fábrica fazer uma faculdade. Quem abriu as portas para o povo foi o Lula. No meu tempo, lá atrás, quem tinha um carro e era Fusca, Brasília e Corcel, era só o chefe. E era um status, porque a gente não tinha condições de comprar. Eu comprei uma bicicleta financiada. Paguei em 6 vezes uma bicicleta. Este acesso a bens de consumo, isso é uma bênção, não da teologia da prosperidade. Muitos pastores embarcaram naquele momento de prosperidade para dizer que era Deus que estava abençoando. Não, foi um milagre financeiro do acesso aos bens de consumo. Quem que propiciou isso? Foi a turma da guerra ou foi a turma do amor? Não vou mais ouvir esse merda porque só fala... detalhe, antes de eu encerrar, apoia esse canal, dá uma forcinha pra gente aí, ó, uma chavinha aqui pra você poder ajudar. Seja membro também, deixa seu like, a gente precisa dessa sua ajuda. E é uma forma de você dizer pra mim que você está comigo. Um grande beijo, um abraço, estou com você também.